noite a todos. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de convidar o nosso irmão Paulo a fazer a leitura. Boa noite a todos. Do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz. Modos desagradáveis. Manejar portas, apancadas ou pontapés. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Censurar os pratos servindo à mesa. Sentar-se desgovernadamente. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito, o trato pessoal, também significam caridade. Muito obrigado, querido irmão Paulo, então, essa mensagem. Convido os irmãos, se assim desejarem, a fechar os olhos fixos e levar a pensamento a Deus, Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga, que com certeza está conosco esta noite, ordenando, parando e distribuindo esses fluidos que estão unidos. Nosso muito obrigado por essa oportunidade. E pedimos que todos nós que estamos aqui recebendo essas lágrimas, possamos aproveitá-las ao máximo e repassá-las também para todos aqueles que estão nessa todos aqueles que sofrem as dores físicas e morais do nosso planeta. Pedimos também um amparo necessário do nosso querido irmão Jorge Grandão, para que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e aquilo que todos nós precisamos ouvir essa noite. E assim agradecidos que estamos aqui nesse instante. De imediato, eu gostaria de chamar o nosso querido irmão Jorge Grandão, a sociedade espírita sobre a verdade. Os filhos também, o programa anterior, Tiago de Santa Maria, que é bom caso. Gostaria de lembrar também que essa semana estamos comemorando o nosso 32º aniversário do comprometido, na sexta-feira. Estamos de aniversário. Boa noite a todos e a todas. Mas com muita alegria mesmo que eu torno essa casa agora totalmente renovada. Todos vocês estão de parabéns. Que num espaço pequeno foi feito algo tão grande. Eu estava dizendo para o Ney, me parabenizando, que deve ter um engenheiro, ele só apontou para cima. Porque realmente foi feito um trabalho aqui, um espaço tão bem ocupado, né? E tão bonito, né? É algo que motiva e comove a gente de ver, né? Vocês todos estão de parabéns, né? Trabalhadores da casa, pessoas que frequentam, então, porque o sentido de uma casa espírita justamente é acolher. A gente acredita que tem os principais motivos, né, objetivos de uma casa espírita é esclarecer, acolhendo, confortar, à medida que esclarece, conforta aqueles que estão com seus desafios, passando por desafios, né, e também motivar ou mexer com aqueles que estão acomodados, que podem fazer mais do que estão fazendo. Esse é o convite do Cristo. O que fazeis de especial? No Sermão do Monte, quando ele falou de amar, ao final do Sermão do Monte, quando ele falou de amar os inimigos, houve uma movimentação de todas aquelas pessoas, como amar os inimigos.
E ele disse, né, mas se amam apenas aqueles que nos amam, qual é o mérito? É uma simples troca, um câmbio. Agora, quando nós amamos os inimigos, quando nós perdoamos, então realmente nós estamos fazendo um ato de amor, de caridade moral. Isso que a gente precisa lembrar. Então, hoje, vou falar sobre 2 temas, basicamente. O bem sofrer e o mal sofrer, que é algo que precisa a gente distinguir, e quero trazer um pouco de luz a esse assunto, né? E também uma chamada, um convite e uma explicação sobre o atendimento fraterno na casa. É a mão amiga, o atendimento fraterno, é o ombro amigo que acolhe. Não é aquele confessionário, não é uma tarefa mediúnica, mas é aquele ouvido que mais do que ouve, ele escuta o outro. Então vocês podem ter certeza. E a casa conta com cada um de nós que estamos aqui para aconselhar, né, aquele irmão que está sofrendo, aquele irmão que está com dificuldades, e vir na casa. Porque a Federação Espírita Brasileira nos coloca que o Espiritismo faz um atendimento espiritual. E o que seria esse atendimento, esse atendimento espiritual? Está incluído desde a chegada aqui na casa, aquele acolhimento, aquela recepção amorosa que é feita na convivência na casa, na própria reunião pública, que é essa que nós estamos fazendo, nos passes, né, quando nós recebemos do plano espiritual a energia do passe, na água fluidificada, que aqui é toda a água fluidificada, quando nós podemos trazer e levar para nossas casas, né, nas preces que se faz aqui, nos grupos que estudam, fazem também as preces, né, na espiritualidade que trabalha em cada um de nós. No momento que nós entramos aqui, nós já estamos recebendo tudo aquilo que nós precisamos. E, claro, o nosso merecimento, a gente recebe tudo aquilo que precisa. Então, cada um de nós já está sendo trabalhado, né, no plano espiritual pelos benfeitores dessa casa. Então, é muito importante essa frequência na casa espírita, onde a gente se abastece, né, se abastece de energia, de bom ânimo para continuar. E, às vezes as pessoas já me perguntaram, lá mesmo, no Lar Joaquim, uma vez uma senhora me perguntou, vocês espíritas, ela perguntou assim, na verdade, que vocês gostam de sofrer? Será que espírita gosta de sofrer? Será que tem alguém que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. O que acontece é que nós procuramos compreender o que tem por trás da dor. O que a dor nos proporciona de aprendizado. O que nós podemos entender, né, e tirar de lições da dor. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e da Dor, ele nos diz que não procures a dor. Não procures a dor. Mas se ela chegar, tratá-la como uma amiga, tirando dela todos os ensinamentos que ela pode nos dar. Então, o bem sofrer é aceitar aquelas situações que nós não podemos mudar, não temos como mudar, caminhar na direção de Deus, de Jesus. Porque se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, ele é totalmente compatível com o nosso estágio evolutivo e com as nossas necessidades evolutivas. Então, os desafios, as provas, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar do planeta, que estamos num planeta de provas e expiações. Então, como que nós vamos estar num planeta de provas e expiações e não vamos querer passar pelas provas? Então, todos nós precisamos das provas. E são benditas oportunidades que nós temos. E talvez não, com certeza, uma das maiores missões de Jesus foi nos ensinar, nos dar um mapa para nós superar as nossas dores.
nos dar como se fosse um GPS, uma bússola, um caminho para que a gente pudesse vencer e superar as nossas dores. Por isso que ele nos disse, né? Tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a proposta também daqui do Espiritismo, da Casa Espírita. Amenizar as nossas dores. Fazer que nós possamos compreender e entender o sentido maior da nossa existência. Porque só mesmo o Espiritismo nos dá as respostas que nós buscamos há milênios. E há 170 anos aproximadamente, Allan Kardec codificou essa doutrina, nos trouxe, juntamente com a espiritualidade superior, as respostas que o mundo tanto ansiava, respondendo às perguntas de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e quem somos. Então, cada uma dessas perguntas, à medida que nós vamos compreendendo e vamos entendendo que nós viemos do Pai, nós fomos criados por Deus, nosso Pai de amor e bondade, fomos criados simples e ignorantes, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender, estamos aqui para aprender a amar, estamos aqui para caminhar em direção ao nosso progresso, ao nosso destino, que é a perfeição. Claro que não a perfeição absoluta, que é divina, mas a perfeição dentro das nossas possibilidades. E que nós somos espíritos imortais, e que o reencontro com aqueles nossos amados que partiram antes de nós é absolutamente certo. Quando nós temos essas respostas, nós começamos a dar o devido valor às coisas materiais. É claro que nós precisamos dela, nós precisamos morar, precisamos vestir, temos direito de lazer, de viajar, de nos alimentar, mas nós não mais deixamos nos escravizar por ela. Nós começamos a dar a verdadeira dimensão para os nossos desafios, porque nós sabemos que eles são passageiros. Eu até faço aqui um exercício de pensamento para que a gente faça uma pequena reflexão. Vocês conseguem imaginar um momento difícil da vida de vocês? Um momento bem difícil? Consegue imaginar durante essa caminhada toda um momento que foi bem difícil? Consegue imaginar um momento que foi muito bom? De muita alegria? Consegue? E eles não passaram? Todos passaram. Então, Chico tem razão, né? Quando Emmanuel diz, né? Aqui tudo passa. Então, essa certeza que nós temos, né, que aqui as coisas são todas passageiras, tanto os momentos bons como aqueles momentos desafiadores, quando nós temos essa certeza no nosso íntimo, as coisas começam a mudar. Carl Jung, um dos fundadores da psicologia, psicanalista, psiquiatra, um dos fundadores da psicologia, ele foi perguntado por um repórter em Londres, década de 60, se ele acreditava em Deus. Porque a psicologia de Jung é uma psicologia humanista que contempla o ser como um todo, né? E ele, ao ser perguntado se ele acreditava em Deus, ele respondeu que não. Aí o repórter ficou surpreso. Mas o senhor que trabalha com essa linha da psicologia, né, humanista, como é que o senhor não acredita? E ele respondeu, não é uma questão de acreditar. Eu sei que Deus existe, porque Ele está dentro de mim. Então nós precisamos refletir, será que nós simplesmente acreditamos? Porque quem acredita hoje, amanhã pode deixar de acreditar. Agora, quem tem essa certeza que Deus está dentro de nós, que Deus existe, está em tudo, é diferente. Então a pergunta que a gente faz é que tamanho é esse Deus que está em nós? Que tamanho é essa nossa fé? Quando o Allan Kardec nos fala tanto da fé raciocinada, será que nós compreendemos realmente
O que é essa fé? Por que nós temos fé? Porque quando Jesus nos falou, eu vos dou a minha paz, mas a minha paz é diferente da paz do mundo, o que Jesus quis dizer com isso? Que a paz que Ele nos dá é aquela que nós construímos dentro de nós, baseada nos seus ensinamentos, baseada em tudo aquilo que Jesus nos exemplificou, nos ensinou. E quando nós construímos essa paz dentro de nós, nós não dependemos mais da paz externa, da paz exterior, não dependemos mais de condições. Eu vou ter paz se as coisas acontecerem como eu imagino. Eu vou ter paz se eu conseguir conquistar aquilo que eu estou pensando, aquela pessoa que eu estou pensando. Eu vou ter paz quando eu tiver condições financeiras suficientes. Eu vou ter paz, mas eu tenho que ter saúde perfeita. A proposta do Cristo é diferente. A proposta do Cristo para nós e a proposta da nossa doutrina espírita é construirmos essa paz de uma maneira tão sólida. Não aquela paz como se fossem castelos construídos em areia movediça, que depende das circunstâncias externas, mas essa paz sólida. Essa paz que a gente vai levar, vai estar presente nos ambientes. Porque às vezes eu mesmo já disse isso e agora me esforço para falar mais. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, aquela pessoa me tirou a paciência. Aquela situação me tirou a paciência. Na verdade, ninguém tira algo que a gente tem sólido dentro da gente. O que aconteceu foi que a impaciência que está dentro de nós, e que nós, pela falta de autoconhecimento, não reconhecemos, ela se manifesta diante das adversidades. Agora, se nós temos essa paciência bem sólida dentro de nós podemos, naquele momento, não precisar fazer uma respiração mais funda, respirar, elevar os pensamentos a Deus, fazer uma prece, mesmo que seja mentalmente, mas nós não vamos perder a nossa paz. Porque essa é a paz que Jesus propõe, essa é a paz que Ele nos ensina, que a nossa doutrina espírita nos traz. Essa paz que se constrói. Então, o mais importante, diante das situações difíceis, diante dos desafios que todos nós temos, porque nós estamos aqui na Terra, é um planeta, como disse, inferior ainda na escala dos mundos, porque nós ainda somos inferiores, todos nós passamos por tudo. Todos nós. Às vezes parece que aquela pessoa não fala, parece que aquela pessoa dá tudo certo para ela. Mas todos nós temos desafios e todos nós sofremos. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, essa nossa essência, estarmos bem atentos para que a gente possa suportar esses desafios. Conseguir essa paz que essa proposta que Jesus nos traz. Então, a pergunta que nós devemos fazer não é por que comigo, por que está acontecendo isso comigo? Mas a pergunta que Jesus propõe é para que está acontecendo isso? O que eu preciso aprender com essa lição que eu ainda talvez não tenha aprendido? Porque Emmanuel também nos diz que lição bem aprendida, lição bem compreendida não precisa ser repetida. Agora, quando nós estamos repetindo situações, parece que se repetem, é porque nós ainda não aprendemos, não tiramos dela aquilo que nós precisamos para o nosso ensinamento. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Para quê? Porque, não sei se vocês têm ideia, mas o nosso planeta, de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, hoje aproximadamente, vocês têm ideia quantas pessoas desencarnam, morrem, como as pessoas costumam dizer, por dia?
em média, 200 mil pessoas desencarnam no mundo diariamente. Um planeta tão grande, então, com tanta população, vocês acham que deve ser, acredito, né, que seja normal, né? Até que desencarnam 200 mil e nasce, em média, 250. Então, nós estamos ainda com a população em crescimento. Isso é normal. Agora, se dentro dessas 200 mil pessoas que desencarnam, existe uma pessoa que a gente ama, aí já não é normal. Mas por que não uma pessoa que a gente ama? Se todos nós estamos aqui de passagem. É claro que nós vamos sofrer. É claro que nós precisamos viver o luto. O luto faz parte. Mas, se nós temos bem fixados dentro de nós os ensinamentos do Cristo, nós sofremos, sim. Mas nós não nos desesperamos. Nós não perdemos a esperança. Porque a gente sabe que o reencontro é absolutamente certo. E que nós vamos nos reencontrar os nossos amados. E nós sabemos que a morte não existe. E nós somos seres imortais. Então, a doutrina espírita nos dá esse entendimento. Não é que a gente não chora, a gente chora. O espírita chora, sim, chora. Só a gente procura não se desesperar. Talvez seja a maioria de nós, eu estou entre eles também, chega à casa espírita tentando buscar respostas. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente precisa fazer esse fenômeno. Para que isso é muito importante. Então, a proposta da doutrina espírita é que nós tenhamos uma resignação ativa. Uma resignação ativa ao invés de uma passividade. O que é uma resignação ativa? Nós não nos revoltarmos, não blasfemarmos até contra Deus, não nos desesperarmos, mas fazermos a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos aplicando, então, o bem sofrer. Quando nós reclamamos, quando nós nos tornamos vítimas, nos vitimizamos, quando nós culpamos os outros, quando nós guardamos mágoas, rancor, nós estamos praticando o mal. Então, é claro, diante do sofrimento, diante da dificuldade, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque também não adianta termos a passividade, como a gente disse, não tem mais sentido para mim, a vida não tem mais graça nenhuma, não vale a pena viver, por que Deus fez isso comigo? Eu não tenho mais vontade de nada. Nós vamos passar um pequeno período, mas quanto mais nós tivermos conhecimento, quanto mais nós tivermos interiorizado as palavras de Jesus dentro de nós, mais facilmente nós vamos superar. Mais facilmente nós vamos superar. É claro que rótulo não salva ninguém. Porque o rótulo de católico, evangélico, espírita e tal, simplesmente, uma vez uma senhora me perguntou no atendimento da Terra, ela me disse assim, eu estou frequentando a casa, porque ela teve um encontro comigo, e a gente conversa com tanta gente no atendimento da Terra, fico feliz em poder aprender sempre, nós estamos aprendendo uns com os outros, né? E ela veio no atendimento comigo e disse, aí conversei com ela disse que ia começar a assistir as palestras e tal. E passaram uns 2 anos e pouco, ela chegou no atendimento, eu não lembrava. Ela disse assim, explicou, o senhor lembra que eu tive aqui? Assim, tá, te lembro. Pois é, agora que eu já sou praticamente espírita, ela disse. Eu já li o livro dos espíritos, eu já estou assistindo palestra há 2 anos, agora não vai acontecer mais nada de mal comigo. Essa é uma pergunta que, para quem não tem noção, eu não tenho noção de que não é que não vai acontecer. As coisas vão acontecer, só que a sua visão vai ser diferente. À medida que a senhora for compreendendo, à medida que a senhora for interiorizando
o Espiritismo, a senhora vai ter uma interpretação diferente das situações. Porque eu acredito que tem 3 momentos do Espiritismo com a gente. Quando a gente entra no Espiritismo, a gente começa a assistir palestra, começa a ler, começa a frequentar a casa, isso é algo, começa a ter essa curiosidade para aprender mais, ele já vai participar dos estudos. Esse é o primeiro momento, quando a gente entra. O segundo, que é mais bonito, é quando o Espiritismo entra em nós. Quando nós começamos a sentir realmente e ir além da casa espírita. Começamos a aplicar o Espiritismo além da casa espírita, sentindo ele em nosso íntimo. E o terceiro momento, que é o ainda mais bonito, é quando ele sai através de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Quando realmente nós procuramos praticar o perdão, o amor ao próximo. Quando nós procuramos não perder a oportunidade de fazer o bem, porque todo dia nós temos oportunidade de fazer o bem. Então são as nossas atitudes, os nossos exemplos que realmente arrastam. Outro dia uma senhora, também no atendimento fraterno, me disse, eu frequento a casa aqui há 4 anos. E o senhor acredita que a semana passada o meu marido disse assim, eu vou te acompanhar na casa, eu quero te acompanhar. Ele nunca quis, ele nunca me proibiu, mas ele nunca quis ir na casa espírita. E ele disse para mim assim, eu vou começar a te acompanhar nos horários da reunião e tal, vou começar a ler. E ela disse, eu fico tão feliz, mas o que te levou a tomar essa decisão? E ele disse, eu observei que o teu comportamento mudou. Tu não é mais a mesma pessoa. Tu transmite paz, tu está mais calmo. E eu quero ficar assim também. Então é isso. Quando Emmanuel diz que a maior caridade que nós podemos fazer é a divulgação da doutrina espírita, a maior divulgação que nós podemos fazer é através do nosso exemplo. No lugar que nós estamos, na nossa família, nos nossos ambientes de trabalho, na rua, o nosso exemplo realmente arrasta. Então, que nós possamos pensar, será que nós realmente estamos dando o melhor de nós? Respondendo essa pergunta de Jesus, o que fazeis de especial? Será que nós estamos dando um passo à frente? Será que nós estamos fazendo algo a mais? Isso só nossa consciência pode responder, sem nenhuma culpa, porque nós estamos todos longe da perfeição. Mas, como diz Kardec, você conhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para superar as suas más inclinações. E esse é um grande objetivo. Estamos todos longe da perfeição. Mas bem sofrer é entender o que tem por trás de cada dor. E o mal sofrer é nós estarmos aprisionados nas lamentações. Então, a proposta da doutrina espírita é realmente o bem sofrer. E o atendimento fraterno que as casas espíritas, a maioria das casas espíritas tem, e essa casa também tem, o atendimento fraterno, é a mão amiga da casa, é o ombro amigo da casa, onde se faz uma escuta amorosa. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros têm que precisar uma aparelho. Mas escutar o outro é uma arte. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Porque às vezes, quando alguém está passando por dificuldade, todos nós podemos fazer como se fosse esse atendimento fraterno. Quando alguém está passando por dificuldade, ele precisa de desabafar. Ela precisa de alguém que ouça, alguém que escute. Alguém que possa dizer assim, eu me importo contigo. Que coloque a mão no ombro e diga, eu tenho tempo para ti. Vamos conversar. Porque às vezes a pessoa está tão sufocada, tanta dificuldade que a gente começa a falar e sai. É preciso a gente aprender a ouvir. Em uma sociedade, no mundo que nós temos hoje, com tanta pressa,
é preciso parar, é preciso estender a mão para ouvir o outro. Aqui na Casa Espírita tem também, além de todos a ajuda que a Casa Espírita dá, nós temos também aqui uma atividade fraterna. E ele é feito de forma gratuita, como tudo que na Casa Espírita é gratuito, por alguém, por alguém que tem conhecimento, que tem paciência, que escuta de forma sigilosa e que está sempre com a mão estendida para o atendimento fraterno. Então, nós podemos sim ajudar as pessoas, ajudar dizendo: olha, meu irmão, você está passando por dificuldade, quem sabe que está feliz lá na Casa Espírita, porque tudo é uma soma. Nós precisamos do cuidado médico, psicológico, às vezes até do psiquiatra, mas precisamos do espiritual. Nós temos 4 colunas que para nós, como se fosse a cadeira que nós estamos sentados aqui. Para que nós possamos ficar em equilíbrio, as 4 colunas precisam estar bem. Que é, primeiro, o físico, precisamos cuidar do nosso corpo físico, tomar água, boa alimentação, exercício, pilates, academia, um exercício. Nós temos depois o pilar emocional, que é a nossa mente, e a nossa mente funciona como uma hospedaria. Quem são os hóspedes? São os pensamentos que nós temos, são aquilo que nós acolhemos. Será que mágoa, ressentimento, ciúme são bons hóspedes? Não, eles são péssimos hóspedes. Então nós temos que cuidar quem nós estamos hospedando na nossa mente. Depois nós temos o pilar social. Nós precisamos conviver. É na convivência que nós crescemos. É na convivência que nós podemos auxiliar e também ser auxiliados. É na convivência que nós podemos exercitar o perdão. O 4º pilar, que é o que nós estamos tratando aqui agora, é o pilar espiritual. Será que nós estamos tendo gratidão pela vida? Será que nós lembramos de agradecer pela vida antes de dormir, ao levantar? Será que nós lembramos de conversar com o nosso anjo guardião? Será que nós lembramos de fazer preces por aqueles que precisam? Porque ser espiritualizado é muito mais do que ser religioso. Ser espiritualizado é realmente procurar nos ajudar, nos amar, sem culpa, e auxiliar o próximo. E nós possamos, então, refletir sobre o que nós, só eu que falei, mas sobre o que nós ouvimos aqui hoje, com certeza, para que a gente possa aplicar. O sentido maior da doutrina espírita é a aplicação. Eu encerro hoje essa minha participação, agradecido pela atenção de todos, parabenizando mais uma vez a todos vocês por esse lugar maravilhoso. Os evangélicos têm música, os católicos têm música, outros budistas têm música, e eu, depois de velho, comecei a compor música. Eu trago uma música que eu compus sobre o tema de hoje, que é o bem sofrer e o mal sofrer. A dor bate a porta da alma terrena, não como um castigo, mas como um farol. Na escola da vida, nenhuma amargura é pequena, mas toda tormenta já prepara o nascer de um novo sol. Existe o mal sofrer da revolta e do suplício, que aumenta o fardo e estende a escuridão, que questiona os desígnios do Pai infinito e tranca o progresso nas grades da lamentação. Que cada provação seja um degrau de luz e que a paciência guie o nosso olhar, pois quem bem sofre, amparado
transforma o pranto em asas para voar. Mal sofrer é a dor que se perde no orgulho ferido, no lamento estéril que não quer ver o outro lado, deixando o espírito aflito, perdido, esquecendo que a colheita é tudo que foi plantado. Mas há o bem sofrer que aceita e silencia, que curva a fronte em prece e em resignação, que sabe que a noite escura precede o dia e faz da ferida o berço da renovação. Que cada provação seja um degrau de luz e que a paciência guie o nosso olhar, pois quem bem sofre, amparado por Jesus, transforma o pranto em asas para voar. O bem sofrer não é amar o espinho, é compreender que ele ajuda a crescer, é caminhar com fé, mesmo sozinho, sabendo que Deus ampara quem busca aprender. Na dor que a alma traz, há sempre dois caminhos. Um é a revolta que nos deixa mais sozinhos, o outro é a calma, a lição que a alma aprende, transformando em luz o que a vida acende. O bem sofrer é um passo para a evolução, o mal sofrer é a dor sem compreensão. Que cada provação seja um degrau de luz e que a paciência guie o nosso olhar, pois quem bem sofre, amparado por Jesus, transforma o pranto em asas para voar. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Os nossos olhos físicos fechados. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os mentores desta casa abençoada que fizeram na noite de hoje esse clima de amor e de paz em nossos corações, e que nós possamos levar um pouco dessa paz para todos os lugares que precisam, para os nossos irmãos que estão nas ruas, no abandono, para os asilos, para os hospitais, para as penitenciárias, para os orfanatos, mas que nós também possamos levar para os nossos lares, para todos aqueles que nós amamos, para todos aqueles que nos ajudam nessa caminhada terrena, e que ela chegue também àqueles que hoje nós não nos relacionamos tão bem, que eles possam ser tocados pelo amor de Jesus, que nós possamos nos reencontrar com eles. Que seja abençoada a nossa casa, os nossos passos, e que nós não percamos oportunidades de fazer o bem. E assim, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria de Nazaré,
Nós agradecemos esse encontro e possamos seguir em paz. Que assim seja. Muito obrigado, Jorge, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Gostaria, em nome do grupo, de te agradecer por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado pelas tuas palavras. Com certeza, cada um de nós precisava dessa reflexão. Muito obrigado pela tua música, porque ela, a frequência, o momento, às vezes as palavras não atingem o nosso coração, mas a música atinge. Então, muito obrigado pela... E muito obrigado a todos vocês que aqui estiveram. Muito obrigado a todos que estiveram ao vivo conosco no Facebook. E que possamos aprender e bem sofrer, como nosso querido irmão falou.